Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso canal, eu, Júnior de Souza. E eu, Neide Jung. E estamos aqui para conversar com você sobre a nossa pré-aula dos pré-adolescentes. Que traz por título Esperando o Tempo de Deus. Nós estamos aqui bonitinhos, que viemos da igreja, estamos aqui para conversar com você. Antes de tudo, a gente precisa falar uma coisa muito importante. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, faça o seu comentário. Esses comentários nos ajudam muito. A gente pode aperfeiçoar essas aulas, tendo essas dicas aí de vocês, que vale realmente a pena, tá? E não deixe pro final, faça isso já, dê o seu like, porque esse like, gente, nos ajuda bastante. Então, por favor, dê o seu like, compartilhe, se inscreva, aperte a notificação no sininho ali embaixo, ó, para você estar recebendo os nossos vídeos também, vídeos de pré-aula, dinâmica, dicas bem interessantes para você trabalhar também com adolescentes, tá bom? E o nosso texto base se encontra no livro de Salmos, capítulo 62 e o versículo 5. Porém, e também no Salmo 40, não é capítulo, o Salmo não tem capítulo, tá? A gente acaba confundindo. É Salmo 40, versos 1, que diz assim, ó: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então nós vamos falar hoje, como o título da nossa lição é Esperando o Tempo de Deus. Vamos falar sobre tempo, uma coisa interessante, né? Aqui nós moramos em Joinville, ainda nós não podemos reclamar sobre o tempo, quando não se fala em chuva, né? Mas aqui o tempo que fala é tempo, questão de horas realmente, dias e tal, é o tempo de Deus, né? Então assim, já no estado de São Paulo, se for falar em tempo, o pessoal ali sofre muito, porque é muito congestionamento, muita coisa tal, e perde muito o seu tempo. Então vamos falar com vocês sobre esse assunto tão interessante que chama-se tempo. E vamos falar no sentido cristão da coisa, que é o tempo de Deus. E comece lembrando os seus alunos, mandando no grupo do WhatsApp as leituras diárias ali, de segunda, terça, quarta, né? De cada dia da semana, e incentive eles a tirarem um tempo do seu dia, das 24 horas do seu dia, para uma leitura da palavra de Deus diária, que é muito importante. Interessante também se faz, você trabalha com pré-adolescentes ou adolescentes, você durante a semana já envolvê-los na lição com uma tarefa durante a semana, com uma premiação no final. De repente alguma tarefa ou alguma coisa que eles possam estar pesquisando, construindo, elaborando, trazendo uma pesquisa ou assim, e ganhando uma premiação por isso, porque você vai acabar envolvendo-o na aula e vai melhorar inclusive a sua própria aula mesmo, entendeu? Porque eles vão chegar mais motivados, porque eles também vão se sentir úteis, né, a você e ao trabalho do Senhor. É isso aí. Meus queridos, vamos lá então. A lição, além da introdução, ela se divide em 3 tópicos. Primeiro, tempo determinado. Segundo, Deus tem propósito. E terceiro, vivendo as promessas de Deus. Nós vamos dar uma passagem muito rápida sobre esses tópicos, porque vocês todos têm a lição que fala sobre isso. Então a gente só vai dar um empurrãozinho aí para vocês poderem estar trabalhando isso daí. Nós não vamos aqui usar termos teológicos, falar no tempo cronos e tal, não vamos chegar nisso. Por quê? Porque dentro dos grupos que nós estamos atuando com as nossas pré-aulas, existem bastante limitação de algumas situações, então não adianta chegar com termos técnicos e tal, porque é para adolescente, pré-adolescente também, aí a classe dos 11 e 12 anos de idade, então você tem que ter uma linguagem bastante simples, bastante sutil, uma aula dinâmica para você conversar com eles, tá bom, queridos? Vamos lá então. A introdução dessa lição fala sobre conhecer mais de Deus.
Para vocês entenderem, nós temos a lição aqui no nosso smartphone, que a gente utiliza ele para estudar. No próximo mês nós vamos ter a lição realmente impressa, para a gente poder trabalhar um pouquinho melhor. E temos aqui o caderno, nosso caderninho de anota tudo. Todas as ideias que nós temos, então nós anotamos aqui. E aí nós escorremos e trabalhamos de uma maneira, para muitos desordenada, mas para nossa organização tá bom, que a gente entende, entendeu? Então a gente utiliza as duas situações aí para trabalhar com vocês, tá? Mas vamos lá. Nos que nós anotamos aqui, nós colocamos assim, ó. Na introdução, conhecer mais de Deus. Por quê? Porque o adolescente nessa hora, ele quer... no pré-adolescente, no caso, ele está desabrochando para o mundo. E todas as coisas ditam regras de modismo para ele. A televisão, a internet, o que os colegas fazem. Então tudo isso dita modismos para eles. E eles querem ir à frente do seu tempo. E no entanto, para eles existe um tempo determinado natural que acontece com eles, assim como com todos nós. Então eles têm que se adequar a essa forma natural, e eles têm aí sim que aproveitar esse tempo para conhecer mais do Senhor, porque eles têm bastante energia, bastante vitalidade, e esse conhecimento é muito importante da parte deles também. Por isso a importância de você estar compartilhando ali nos grupos do WhatsApp a leitura diária, que aí automaticamente eles vão tirar um tempinho para ler aquilo que você postou ali. Então eles precisam tirar um tempo para Deus, porque eles tiram tempo para tudo, né? Para dormir, para brincar, porque ainda são meio criança, meio adolescente, né? Para brincar, para as redes sociais, para jogar, para estudar. Então eles também precisam tirar um tempo para conhecer mais do amor de Deus. E é uma estratégia que você utiliza fazendo isso, tá bom? Queridos, uma dica bem interessante para você estar fazendo no início da sua aula, seria uma dica de dinâmica, mas não está nos meus vídeos de dinâmica, mas seria uma dica bem interessante, você pegar, conversar com todos eles e fazer com que eles escrevam numa folha, com um caderno, numa folha de caderno ou sulfite, né, caneta e folha, e pedir para eles escreverem ali os seus sonhos. Por exemplo, vocês querem se formar em quê? Aí um bota médico, um bota advogado, um bota... Eu tive um aluno meu que disse que queria ser coveiro. Ele falou que eu quero ser coveiro. Então tá bom, cada um tem o seu sonho, né? Ah, você teve um aluno que disse que ia ser presidente do Brasil. Também, também, presidente do Brasil. Então assim, ó... Vamos esperar, quem sabe. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Então assim, ó, você coloca ali... pede pro pessoal colocar os seus sonhos, né? E aí você descobre, isso aí é para dar uma introdução na aula, tá? Tenho certeza que você vai se surpreender. Com certeza. E muito. Sim, essa introdução, você fazendo isso, aí vocês vão conversar um pouquinho, tal, vai ver, né? Aí você entra, isso aqui é introdução. Aí você entra no assunto, né? Então, para isso, vocês têm que fazer o quê? Estudar. O que mais? Esperar. E você fala, e aí você joga o assunto Cristo, aí, o assunto Deus, o assunto Evangelho aí na situação, tá? E também para Deus a gente tem que também o quê? Se preparar, esperar. E como é que se prepara? Como é que espera? Gente, isso fica bem enriquecedor, tá? Essa dinâmicazinha aí de início fica bem legal mesmo. Vamos lá. Primeiro tópico aqui, o tempo determinado. Viver cada coisa no tempo certo. Isso, no tempo certo. Isso significa que a gente não pode atropelar as coisas. Vamos viver a infância no tempo da infância, a pré-adolescência no tempo certo, e a adolescência, a juventude. Nada de querer brigar contra o tempo, ficar ansiosos, viver cada coisa a seu tempo. Olha só que interessante. Normalmente, aí, às vezes, a gente observa aí a garotada aí, pré-adolescente, 11, 12 anos, querendo namorar. Meu namorado, e infelizmente tem pais que colaboram com essa ideia também, né? De namorar, tal, muito cedo. Nós temos uma psicóloga aqui, muito amiga nossa, que trabalha com adolescentes aqui na cidade de Joinville, a doutora Carla.
e ela nos deu uma palestra muito interessante sobre isso, que o pré-adolescente, assim como o adolescente, não tem uma preparação psicológica para namorar cedo. Então por isso que você vê às vezes esses pré-adolescentes e adolescentes falando em suicídio, querendo se matar e tal, porque não existe uma estrutura psicológica para o namoro. Então, gente, a nosso conselho para vocês, não tem como vocês proibirem isso dependendo da situação, porque muito vai dos pais, aos pais que podem proibir, e mesmo assim, olha lá, né? Então, assim, o correto seria, mas é você aconselhar a não namorar, que terá o tempo certo para o namoro, para conhecer outra pessoa, e o tempo determinado deles agora é outro, não é esse. Exatamente. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vivendo as promessas... Não, desculpa. O segundo tópico da lição aqui, amor. Deus tem propósito. Deus tem propósito em todas as coisas. Depois, o terceiro tópico vai falar vivendo as promessas de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui. Você pode usar o exemplo de José. No terceiro tópico, isso, amor. Entre o segundo e o terceiro tópico, você sim. pode usar. Porque, tempo determinado. Para quê? Deus tem propósito. E o último, vivendo as promessas de Deus. Então, entre o segundo e o terceiro tópico, você pode citar o exemplo de José. Por exemplo, se quando o copeiro ele saiu lá da prisão, quando José interpretou os sonhos e o copeiro saiu da prisão e ele tivesse lembrado de José e intercedido junto ao faraó em favor de José, e faraó tivesse tirado José de lá, a única vaga, o único posto que teria para José assumir seria o posto de padeiro, né? Porque o padeiro ele foi enforcado pelo rei. Mas não, o propósito de Deus na vida de José era outro. Então, por isso, José ficou lá mais tempo e o copeiro, ele esqueceu de José. Mas na hora certa, no tempo de Deus, ele lembrou-se do sonho que ele teve e lembrou-se de José. E lá veio José para assumir o posto mais alto no reinado de Faraó. Então, você pode estar utilizando do exemplo de José para mostrar a eles que em tudo Deus tem um propósito e em tudo Deus age no tempo certo, que não é a nossa vontade que tem que prevalecer, e sim a vontade de Deus. Legal. Inclusive, como às vezes a lição, a maioria das escolas que nós conhecemos, o tempo é muito curto, então as pessoas não conseguem desenvolver toda a lição no tempo hábil, toda a lição. Aí passa o primeiro tópico tal e acabou ali. Aqui é uma dica muito legal da Neide, que você pode usar esse texto para estar anexando os dois tópicos. Quer dizer, Deus tem seu propósito, vai falar de propósito de Deus, que aqui no caso as pessoas querem fazer a sua vontade, né? E não querem viver às vezes a vontade de Deus. E aí essa lição, esse exemplo da vida de José é muito legal, e já mata ali a charada convivendo as promessas de Deus. As duas coisas casa numa só. É muito legal isso daí, tá, gente? Ainda na promessa, vivendo as promessas de Deus, eu marquei aqui bem interessante, você pode falar de repente de coisas do passado, coisas do futuro, vivendo as promessas de Deus. Você pode usar exemplos atuais seus ou exemplos da Bíblia. José é um exemplo bem claro sobre isso. E Jesus também é um exemplo bem interessante para ser falado sobre vivendo as promessas. Tal. Davi também é um exemplo, porque ele foi ungido rei lá no pasto ainda, quando ele cuidava das ovelhas, né? Passou por muita coisa, muita perseguição. Quem sabe até um dia ele pensou assim, não, eu acho que eu não vou ser rei nunca. Mas assim, no tempo certo. Então, essas ilustrações é bom que vão mexer mais com a cabeça deles. Porque você, professor de pré-adolescente, você tem que ser prático e objetivo. Exatamente. Sem rodeios.
Pré-adolescente não gosta de rodeio, assim como adolescente não gosta de rodeio. Então você tem que ser prático, o objetivo é na lata, entendeu? Joga na lata o assunto, é aquilo ali mesmo, dá na cara deles com aquele assunto ali, que eles vão entender, que eles vão absorver. Se começou a enrolar, aí mata a aula, dispersa né? E então você tem que ser objetivo. Usar ilustração é sensacional. As minhas aulas sempre foram muito bem comentadas depois por eles, pelas ilustrações que eu dava, ou seja, contar a historinha mesmo, não é só história da Bíblia, histórias atuais. Às vezes você, professor, tem exemplos não muito bonitos, seus mesmos, de outros, e dá esses exemplos, que esses exemplos eles enriquecem muito uma aula. É verdade. E o dinamismo, as dinâmicas, tudo isso é importante para a sua pré-aula ser uma pré-aula de sucesso, tá bom? Eu acho que é isso aí. Gente, boa aula para vocês. Não vamos esquecer, tem a dinâmica. Ah, dinâmica. A dinâmica eu postei agora há pouco, dinâmica de número 30. Ai, meu Deus. Qual é o título da dinâmica? Esqueci o título da dinâmica. O tempo de Deus. É dinâmica de número 30. Vai ter a palavra tempo e 3 pontinhos, 30. Tá bom, queridos? Aí, tô com o Smart na mão e eu me enrolando aqui falar com vocês. Vamos ver aqui, ó. Mas, gente, enquanto ele procura ali, aproveitem bem a aula, se consagrem, busquem a direção de Deus. Às vezes um dos seus adolescentes precisa de uma palavra específica. Abrace-os, seja dinâmico e vai ser bênção sua aula. Dinâmica do tempo, dinâmica de número 30, tá bom? Vai ali, eu postei agora há pouquinho, e essa dinâmica ela é bem legal para você trabalhar aí no final da aula, no início, como você quiser, com o teu pessoal, tá bom? Beleza? Gente, amamos vocês. Que Deus abençoe. Não esqueçam de vocês se inscreverem no nosso canal. E boa aula a todos. Até mais. E até a próxima semana. Beijo. Tchau.